Olá, vamos voltar aqui para a última parte da nossa aula, que é falar sobre as empresas estatais. Nós temos duas categorias de empresas estatais, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Aqui nesse material, olha só, eu coloquei alguns exemplos. Empresa pública, Caixa Econômica, Correios, Infraero, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, CEMIG, que é a Companhia de Energia do Estado de Minas Gerais, tá? E todas elas compõem também a administração indireta. E aqui é para demonstrar que, embora nós utilizamos muitos exemplos da União, a gente também vale a explicação para a criação de um ente por um estado, por um município ou Distrito Federal, tá ok? Olha só, eu coloquei aqui no conceito das empresas estatais ou governamentais, que são pessoas jurídicas de direito privado. Isso é muito importante, tá? Ou seja, as empresas estatais, elas não possuem as prerrogativas que o Estado, o ente político, normalmente ele tem, tá ok? Cuja criação se dá pelo Estado e é autorizada por lei. Lembrando que a lei autoriza a criação de uma empresa estatal, mas é o pontapé para o seu nascimento, mas ela só nasce, ela só passa a existir no mundo jurídico a partir do momento do registro dos seus atos constitutivos, tá? E pode ser utilizada para prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Então, aqui, gente, normalmente, as características que eu trago para vocês sobre o regime de direito privado é no caso de explorar atividade econômica ou mercantil. Quando nós temos uma empresa estatal que vai prestar serviço público, essa aqui é uma exceção, ela começa a cair nas características da autarquia, tá ok? Mas aqui eu vou tratar como se ela estivesse explorando atividade econômica e mercantil, ok? Em caráter suplementar, né, só para complementar mesmo, desde que necessário aos imperativos da segurança nacional, vou sublinhar isso aqui, ou relevante interesse público. Ou seja, não pode o Estado simplesmente achar interessante sair criando empresas estatais, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque ela vai ser inserida no mercado e vai entrar na competitividade. Então, ela não se enquadra muito naquele princípio da livre iniciativa, da concorrência, não. O Estado, quando ele entra para explorar uma atividade econômica, ele não pode vir pensando na concorrência, porque eu acho que não tem nem como você concorrer com o Estado, né? O Estado, ele só vai explorar uma atividade econômica ou mercantil quando ela estiver fundamentada em termos de segurança nacional ou relevante interesse público. Isso tem que ficar claro na lei que autoriza a criação. Se ela não estiver um desses fundamentos, vamos abrir uma empresa estatal porque está gerando lucro, o Estado precisa de dinheiro. Não, simplesmente por isso não pode. O fundamento está na segurança nacional ou a relevante interesse público, tá? Aqui o que nos chama atenção, já expliquei algumas características, é o fato dela ser de regime de direito privado. E o que eu vou dizer aqui aplica-se lá na fundação pública de direito privado, lembra? Então, por que ela é de direito privado? Significa que vai haver igualdade em contratos, ou seja, se um particular celebrar um contrato com uma empresa estatal, vai vigorar o princípio da igualdade, vai ser aplicado o direito civil e o direito comercial e empresarial. O regime de contratação dos seus empregados é a CLT, tendo como competência a Justiça do Trabalho. É diferente da autarquia e das fundações públicas de direito público. Por exemplo, na fundação pública de direito público e nas autarquias, os empregados públicos ou os servidores públicos são regidos por um estatuto e a competência da vara da fazenda da justiça, seja justiça comum estadual, federal e assim por diante. Já o regime de contratação seletiva do empregado público, a competência da Justiça do Trabalho. Não há imunidade tributária, isenção de impostos, tá?
Como está em pé de igualdade, tem que recolher os impostos certinho, com exceção dos Correios, e essas empresas estatais, elas não possuem prerrogativas processuais, ou seja, relação jurídica horizontal. O que nós estudamos de prerrogativas da administração pública não se aplicam a elas, tá ok? Continuando aqui, olha só, esse artigo 173 aqui, gente, é da Constituição Federal. Vamos colocar aqui, Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, ela fala das empresas estatais, tá? Tô tentando colocar aqui. A Constituição Federal de 88, ela faz referência, tanto que aquele conceito, eu trouxe aquele primeiro ali da Constituição. Então, ela diz que, para efeito de licitação, é assim, que a lei que autoriza, que autoriza a criação da empresa estatal, e aí eu estou falando de qualquer uma das duas, ela vai dispor sobre licitação. Só que muitas leis, elas não tratam sobre licitação. Então, quando ela não especifica como será o procedimento e como será a licitação, aplica-se a Lei 8666. Por que eles fizeram isso? Porque, embora as empresas estatais sejam regidas de direito privado, elas são obrigadas a licitar. Então, a Constituição deu uma margem para que se criem leis menos rigorosas em termos de burocracia e procedimento, ou seja, leis mais céleres, mais simples, para dar melhor resultado em nome do princípio da eficiência, tá? Porém, enquanto não existir essa lei, aplica-se a 8666, que é uma lei que vocês vão estudar comigo ainda esse semestre, sobre contratação na administração pública, tá bom? Aqui tem algumas divergências. Eu falei que quando se tratar de prestadora de serviços públicos, as características chegam muito próximas das autarquias, tá? Agora, o que eu estou abordando aqui é as estatais exploradoras de atividade econômica ou mercantil, tudo bem? Os agentes estatais, os empregados públicos, há necessidade de realizar concurso em toda administração pública, a regra é que vai ter realização de concurso público. Mas no caso das empresas estatais, que o que se está buscando é o melhor resultado, é uma administração pública gerencial, é possível a dispensa do concurso para a contratação de pessoal de maior qualificação. Vamos imaginar a Petrobras, ela quer contratar o cara top das galáxias em petróleo, especialista com doutorado. Gente, só tem 2 no mundo. Eu vou abrir um concurso para quê? Eu posso, porque é a atividade fim da Petrobras, contratar aquele profissional específico sem necessidade de concurso público. Vê que eles buscam trazer uma administração pública mais dinâmica, mais gerencial, tá? E aqui também se aplica a impossibilidade de acumulação de cargos. Professor, o que é isso? Não vai dar para explicar agora, porque isso vocês vão estudar, acho que não é nem em semestre, é em Direito Administrativo 2. Mas, assim, uma pessoa, quando ocupa uma função pública, ela não pode acumular 2 empregos ou um cargo público. Isso é impossível, essa acumulação. A regra é que você só atue como agente estatal numa única função. Raras exceções, é possível você acumular 2 funções, como 2 de professor, 2 de médico, 2 de enfermeiro, ou professor e um cargo técnico ou científico, tá? O mesmo se aplica para a administração indireta. Então, assim, por exemplo, eu, Antonieta, eu não posso querer ser, por exemplo, eu sou controladora interna da Câmara Municipal e surge uma oportunidade de eu ser advogada do Sanear. Eu não posso acumular, porque também nas autarquias, na administração indireta, nas fundações públicas, empresas estatais, também é vedada essa acumulação, tá? Está lá no artigo 37 da Constituição Federal, já no caput, já informa que aqueles 5 princípios, nós temos
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, aplica-se tanto à administração pública direta quanto à indireta, tá ok, amores? Deixa eu ver onde que nós estamos. Atividade econômica suplementar. O que isso significa? A atuação da empresa estatal não é regra. Nós temos lá que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa e na livre concorrência. Tudo bem, mas isso está na Constituição para o particular. Porém, para o Estado, exercer essa atividade econômica é algo para suplementar, é uma excepcionalidade. Isso eu já expliquei, só vai poder atuar diante de um relevante interesse público, como o caso da exploração do petróleo, ou de imperativo de segurança nacional. Tem que ser um desses dois fundamentos, senão não é possível promover aí a criação de empresas estatais. Aqui no final, eu coloquei uma diferença, porque até então eu estava falando das características de ambas, mas aqui eu fiz uma formatação, tá? Um quadro estabelecendo a diferença entre ambos. Capital social, a empresa pública, o capital é integralmente público, sociedade e economia mista, é misto, metade público, metade privado. Forma de instituição, na empresa pública é qualquer modalidade, limitada, SA, já a sociedade e economia mista só é possível na modalidade sociedade anônima. O foro, empresa pública. A empresa pública, as federais, Justiça Federal, as estaduais, Justiça Comum. A sociedade e economia mista, todas as federais como as estaduais na Justiça Comum, respeitadas as competências específicas. Exemplos, trouxe aqui, exploradora de atividade econômica. Nós temos a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e a Petrobras. Prestadora de serviço público. Nós temos o BNDES e nós temos a Sabesp, né? Que é de saneamento básico de São Paulo. É como se fosse o nosso Sanear, né? O nosso Sanear aqui, da nossa água e esgoto, ela é uma autarquia. Lá em São Paulo, ela é uma sociedade de economia mista, tem tanto capital privado quanto capital público, tá ok? Gente, enfim, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre nossa aula. Aí eu tô pegando aqui só um finalzinho para a gente poder finalizar um pouquinho do que nós estávamos estudando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem página aqui? Não tem. Estou aqui a procurar um material para vocês. Mas, assim, o que nós tínhamos para ver de administração pública era isso, tá? E deixa eu ver aqui se eu pego esse mapinha esquemático aqui. Ah, tá. Tem algo interessante aqui nesse mapinha esquemático, olha só. Só para a gente poder finalizar, nós vimos aí a administração direta, a administração indireta. Então, a administração direta, nós temos aqui, ó, União, Estado, Distrito Federal e município. Administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade e economia mista. Ok. Chama atenção aqui, amores, ó, para entidades paraestatais. Gente, quando vocês ouvirem a expressão paraestatal, é paralela ao Estado. Eu não classifico elas como administração pública direta e nem indireta, tá? Mas são entidades de apoio que colaboram com o Estado e desempenham atividades de interesse público, são atividades relevantes. Mas eu não chamo de administração direta e nem de administração indireta, elas são chamadas de entidades paraestatais, ou seja, estão ali lado a lado com o Estado e elas prestam, desempenham atividades de relevante interesse público também. São os serviços sociais autônomos. Quais são eles? O SESC, SENAI, o SESI, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse coletivo. Então, essas aí, elas não são classificadas como administração pública indireta, e sim como entidades
administrativas paraestatais, ali, paralelo ao Estado, tá ok? E assim eu encerro nossa aula de organização da administração pública, é extensa pra caramba, né? Bastante, mas é muito importante. E informo que eu vou disponibilizar uma atividade avaliativa, valendo como atividade parcial 2. Ela já até está prontinha, são 20 assertivas VOF sobre organização da administração pública. Eu prometo que eu vou deixar 2 tentativas, mas prestem atenção para o prazo, porque o prazo eu devo lançar na data de quinta-feira, hoje é quarta, né? Então eu vou lançar na data de quinta-feira, amanhã mesmo, e vocês vão ter até o dia 15 para poder responder, tá ok? Então eu espero vocês lá nas atividades e oro para que o nosso próximo encontro, quem sabe, seja na sala de aula, né? Se o nosso, de repente, o nosso município avaliar e resolver editar um decreto retornando às aulas, e isso eu sei que será feito, assim, seguramente, se for o ideal para nós, né? Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que me esforçar de cá, eu também tenho os meus imprevistos, vocês precisam se esforçar daí. A gente não pode deixar esse período estacionar a vida da gente, a gente tem que estar correndo atrás, porque isso constantemente vai acontecer. Hoje é uma pandemia, amanhã você pode ter um problema tecnológico, ou você vai ter algum problema de outra ordem que vai até te inviabilizar momentaneamente estudar, mas o mais importante é que a gente tem que estar insistindo, tá? Eu desejo a todos, agora já é bem tarde, já está de noite, então eu desejo a todos uma boa noite, bons estudos, e eu ainda não vi qual é o nosso próximo tópico, o nosso próximo assunto, tá? Então até a próxima aula e beijo no coração.